Olá, nesse vídeo eu vou mostrar uns tópicos sobre o vídeo de Chico Xavier, Data Limite, sobre o documentário sobre a data limite de Chico Xavier. Eu postei antes nesse canal o vídeo completo do documentário. E agora esse vídeo eu fiz cortes e observações de tópicos. E será importante para uma futura análise em um próximo vídeo. Mas acredito que só esse vídeo já dá uma noção com relação aos tópicos de o que está por trás desse documentário Data Limite. Todas as religiões do mundo apontam para um momento único no futuro da humanidade, no qual a realidade será drasticamente transformada por um evento singular. Porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal. Esse evento dará início a uma nova era existencial para todos os seres que compartilham o planeta Terra. Será um momento onde a humanidade reencontrará suas origens e descobrirá o seu papel no universo em que está inserida. Mas quando isso acontecerá? Teria a humanidade um prazo para adequar sua postura moral a esta nova realidade? Qual seria sua data limite? Programa de auditório de maior audiência da história da televisão brasileira, o Pinga Fogo, também foi o palco de uma das mais extraordinárias manifestações de mediunidade. O programa Pinga Fogo foi na história do espiritismo, sem dúvida nenhuma, o divisor. No centro da curiosidade pública, entre jornalistas e a grande audiência, estava o mineiro Francisco de Paula Cândido Xavier. Por causa da mediunidade ímpar, a sua bondade atraía pessoas de todos os credos, e mesmo aquelas que não tinham nenhuma religião. Nascido na cidade de Pedro Leopoldo em 2 de abril de 1910, Chico Xavier ficou mundialmente conhecido. Era uma personalidade singular. Considerando a existência das entidades espirituais desencarnadas, sinto que elas são também seres extraterrestres. Homem de coração e alma aconchegantes, grande filósofo e divulgador da doutrina espírita, Chico manifestava por sua mediunidade dons espirituais e habilidades paranormais à altura dos grandes mestres que passaram pelo planeta Terra. Era um homem comum, não era um ser humano ordinário, normal, comum. Era uma pessoa extraordinária que tinha uma conexão muito forte com o que tem de mais firme da espiritualidade. Chico Xavier, escritores brasileiros da história, psicografou 468 livros. E embora tenha vendido mais de 50 milhões de exemplares em todo o mundo, sempre cedeu os direitos autorais para instituições de caridade. Pela bênção de amor. Também psicografou cerca de 10 mil cartas, sem nunca ter cobrado um único centavo do destinatário. Chico Xavier foi um médium de uma capacidade de captação, de um leque absolutamente aberto para todas as possíveis origens das mensagens.
ele foi um dos maiores sensitivos que a humanidade tem notícia. Eu enviava para ele algumas cartas que não assinava o nome, imaginando que ele seria uma pessoa muito ocupada, né? E para surpresa minha, quando minha tia-avó foi me apresentar a ele me chamou pelo nome. Disse meu nome, Geraldinho, e falou comigo que ele não entendia duas coisas. Que eu mandava cartas para ele, que faziam muito bem a ele, e, no entanto, eu não as assinava e não deixava o remetente para ele poder me responder. E eu fiquei totalmente surpreso com a reação dele, porque nem mesmo a minha família sabia que eu escrevia para Chico, né? A força de sua mediunidade era inquestionável. Mas poderia Chico Xavier, em sua época, ter conhecimento antecipado de fatos futuros? Chico Xavier tinha capacidade de captar mensagens extraterrestres. Mensagens vindas de fora do planeta Terra. O Chico Xavier, na linguagem espírita, é um dos maiores médiuns do mundo, né, que deixou uma obra fantástica, mas ele era um tremendo sensitivo dentro da terminologia científica. O Xavier tinha não só essa capacidade de captação, mas ele próprio, como pessoa, uma profunda e amplíssima capacidade de análise dos dados captados. E mais ainda, mais profunda ainda, de sintetizar essa análise com conclusões próprias. Ele teria essa capacidade, que aliás dizem os cientistas que todos nós, eu, você, todos nós temos em estado latente essas capacidades que a parapsicologia indica, que são a telepatia, a clarividência, psicocinésia, que é a ação da mente sobre a matéria, e a precognição. Quer dizer, o conhecimento do futuro é uma ciência hoje estudada nas universidades, na faculdade de parapsicologia do mundo inteiro, onde elas existem. Como Chico Xavier, esse homenzinho, como muitos dizem, esse homenzinho feio, de olho esbugalhado, lá de Uberaba, está querendo falar disso tudo. Quem é Chico Xavier para falar isso? Chico, silenciosa, humildemente ouvia as críticas, lia as críticas, severas críticas, tristes comentários sobre ele, e continuou a sua vida. Vida esta que fora muitas vezes marcada pela incredulidade do público nos fatos inimagináveis que previu de forma extraordinária. O problema dos transplantes deve merecer o nosso respeito e vamos pedir para que a nossa ciência médica continue para frente, conquanto não deva desprezar os órgãos chamados plásticos, tanto quanto possível, na substituição de órgãos no veículo físico. Mas os transplantes merecem a nossa consideração e devemos prosseguir. As perguntas que faço a Chico Xavier: qual o destino dos transplantados no Brasil? Depois de Barnal, o primeiro transplantado por Zerbini no Brasil foi João Boiadeiro, um homem que tinha este apelido. Chico responde, fala do destino deles e diz: o Dr. Bezerra de Menezes, que diz que o problema da rejeição será assunto para muitos anos para a medicina resolver. Dr. Bezerra de Menezes sugere que os homens estudem equipamentos plásticos capazes de substituir coração lesado até que definitivamente evitem o problema rejeição. O mundo acabou de ver há poucos meses a revelação na França de cientistas que aplicaram num ser humano o primeiro coração de plástico no mundo. Ele, inclusive, fez a previsão que o Brasil descobriria as maiores reservas de petróleo no fundo do mar
E eu confesso a vocês que eu fiquei absolutamente descrente do que ele estava me dizendo, achando que ele estava muito ufanista. E ele foi muito enfático dizendo que a Petrobras se tornaria uma das principais empresas produtoras de petróleo do mundo, que o Brasil iria ser um celeiro energético, não só um celeiro alimentício, mas também um celeiro energético para o mundo. Então é muito provável, muito mesmo, que ele tenha captado tipos de mensagens, como abordamos agora, inclusive de forças da natureza, tirado suas conclusões que havia muito petróleo na costa brasileira. Está aí agora esse pré-sal a nos mostrar isso, né? E outras previsões que ele fez, outras previsões. O Chico sempre teve uma antecipação do futuro, que é uma faculdade inerente às grandes almas, né? A faculdade de presciência. A gente atesta isso. Naturalidade. Então, na Lua, é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. O Chico prevê, justificando, procurando aconselhar que as pessoas entendessem que os bilhões de dólares aplicados para a conquista do espaço não eram um desperdício, como se dizia, mas sim uma necessidade premente para que a humanidade viesse dispor disto. Nesse momento que nós conversamos aqui, há pelo menos umas 600 máquinas do ser humano espalhadas por alguns lugares do sistema solar, seja na superfície da Lua ou ao redor da Lua. Provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Só 40 anos depois, um cientista da NASA trouxe a público a versão oficial da NASA que a sonda X, ao perfurar determinada região da Lua, encontrou naquela cratera 4 bilhões de litros de água. E termina então o cientista da NASA em nome de toda a sua equipe, com a equipe presente dando essa informação oficial ao mundo. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. Então, ele fala dos elementos que formam, que dão condição de se formar a vida, que serão encontrados na Lua. E com isto, a criação das chamadas dos laboratórios, que serão os laboratórios de vidro. Mas antes disso, ele descreve nitidamente o que estamos esperando já a notícia, e acho que não vai demorar muito, pelo que se vê nas entrelinhas de muitos comunicados da NASA mais recentemente. Foi assinado o Tratado da Lua. E nesse Tratado da Lua, o homem estabeleceu de que a Lua não seria utilizada para fins que não fossem pacíficos. A Lua deverá servir de um reservatório para talvez a vida humana, ou para darmos saltos mais avançados na direção de outros planetas, de outras galáxias do infinito. Hoje a gente vê, naquela época a gente talvez não prestasse atenção, porque era uma coisa fora da época, fora da ocasião. Mas que hoje, vendo as conquistas da ciência, vendo o avanço da própria civilização, a gente olha para trás e se surpreende. Tudo isso está contido em conversas, palavras, escritos ou revelações de Chico Xavier. Que homem era esse que estava aqui ao nosso lado e que talvez nós não tivéssemos noção da sua evolução, da sua presença espiritual tão avançada para o que nós ainda não conhecíamos, né? A precisão dos acontecimentos futuros, antecipados por Chico Xavier,
demonstraram de forma inegável a força de sua paranormalidade. Mas fora nas madrugadas em Uberaba, no convívio com amigos mais próximos, que sua mediunidade traria informações extraordinárias sobre o destino da humanidade. A partir do momento que passei a conviver na intimidade da sua casa de Uberaba, nós conversávamos muito à madrugada, porque o Chico era uma pessoa que gostava demais de conversar, de contar casos. E numa dessas madrugadas, em 1986, eu questionei sobre aquele livro que ele recebeu, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E a partir daí a gente desenvolveu essa conversa que começou daí. E ele então me pediu para recordar um trecho do livro A Caminho da Luz, de autoria do benfeitor dele, Emmanuel, em que o Emmanuel dizia que para o final do século XX estava prevista uma reunião das potências angélicas do sistema solar inteiro nas cercanias da Terra. Essa reunião que Emmanuel previu em 1938, na verdade ela já aconteceu. Ela aconteceu no dia 20 de julho de 1969, quando o homem pisou pela primeira vez na Lua. Para Chico, por ocasião da chegada do homem à Lua em julho de 1969, acontecera uma reunião com as potências celestes de nosso sistema solar para verificar o avanço moral da sociedade terrena. E segundo Chico Xavier, as potências angélicas do sistema solar estavam preocupadas com a influência nociva da humanidade terrestre no equilíbrio planetário. Tendo em vista que as nações mais poderosas da Terra haviam se armado até os dentes, havia a questão nuclear, né, a questão das armas de destruição em massa, que era um grande perigo. E tendo em vista isso, elas haviam convocado esta reunião. E que o Cristo, mais uma vez, advogou a nossa causa em favor da humanidade terrestre, pedindo uma extensão de prazos para que nós nos reajustássemos no caminho da paz, do respeito mútuo entre as nações. E a partir de então, foi decidido, depois de muito debate, segundo Chico, que seria dado um prazo de 50 anos a partir de 20 de julho de 1969, portanto, prazo extra que vence no dia 20 de julho de 2019. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. As potências celestes teriam decidido conceder à humanidade um prazo de 50 anos para que evoluísse moralmente e convivesse em paz, sem provocar uma terceira guerra mundial. E então Chico passou a falar sobre as duas possibilidades que nós teríamos, porque esse prazo, ele chamou esse prazo da última hora, quer dizer, a última chance da humanidade progredir em paz. E nós teríamos dois caminhos a seguir: o caminho do bem, o caminho do respeito mútuo entre as nações. As nações mais poderosas e mais responsáveis da Terra se resguardassem de uma guerra nuclear. Se assim conviver até a data limite, a humanidade estaria pronta para entrar numa nova era de sua existência. Os magníficos seriam verificados por toda a parte. Nós entraríamos mais rapidamente num processo de regeneração planetária a partir de julho de 2019, se e somente se as nações se suportassem
umas às outras sem se lançarem uma guerra de extermínio, que teria consequências devastadoras. Agora, eu então fiz a questão do advogado do diabo, né? Que eu perguntei assim, e se acontecer a guerra, o que vai acontecer? Aí ele me falou, olha, se a humanidade escolher a pior hipótese, aí o homem começaria a guerra nuclear, mas quem iria pôr termo à guerra nuclear seria a própria Terra, exausta dos desmandos humanos, da exploração humana dos seus recursos naturais, da devastação da natureza. A própria Terra responderia com terremotos e vulcões devastadores, trazendo consequências inimagináveis, especialmente para o hemisfério norte do planeta, e que neste caso acabaria por ficar inabitável. Se a humanidade aprendeu a lição, não haverá guerra mundial. Continuaremos com esses conflitos localizados que pululam pelo planeta todo, mas o envolvimento mundial num conflito que realmente possa ser classificado dessa forma, que seria uma hecatombe inaceitável, insuportável, acho que não chegaremos a ela. Porque uma guerra, nas atuais circunstâncias, teria resultados calamitosos e totalmente destrutivos, sem permitir que houvesse um vencedor. E se a gente conseguisse vencer esse prazo dos 50 anos sem guerra, que nenhum de nós poderia prever os avanços que se dariam a partir de julho de 2019. Avanços no campo da ciência, da medicina, do bem-estar público e social, né? E, inclusive com o estabelecimento de contato com outras humanidades residentes em outros planetas, que trariam recursos e conhecimentos muito além dos que hoje conhecemos. Então, que seria, a Terra entraria num rol de progresso, num ciclo de progresso inimaginável. Na visão de Chico Xavier, se os países conseguirem evitar uma guerra nuclear até a data limite e alcançar a paz nas relações internacionais, a humanidade estaria finalmente pronta para integrar a comunidade planetária e entrar em contato com outras civilizações do universo. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas, sem entrarem em choques destrutivos, como por exemplo guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. Então, se a gente chegar em 2019 em paz, que é o grande objetivo, né, de todos nós, vencer esse período com tranquilidade, com respeito mútuo entre as nações, entre as famílias, quebrando as barreiras de preconceito, os muros da separatividade, né? Eu acredito que nós vamos então entrar numa era de profundas transformações. E como o Chico me disse, essas transformações trariam conhecimentos, trariam vantagens inimagináveis à própria organização social humana. E dentre essas vantagens, viria o contato com civilizações mais avançadas do que a Terra, residentes em outros orbes planetários. O Chico nos dizia, por exemplo, que eles acompanhavam a evolução da Terra, mas sempre discretamente, sem interferir diretamente. Mas que eles eram muito preocupados com o arsenal nuclear de destruição em massa que nós carregamos. E que, se chamados à responsabilidade, que eles interviriam sim no caso de uma guerra nuclear, não é?
para não deixar que o homem acabasse com o planeta. No campo assim do intercâmbio, se a gente vencer 2019 em paz, certamente eles teriam autorização do Cristo para se apresentar abertamente às nossas populações, trazendo novos conhecimentos, trazendo novas ideias e impulsionando ainda mais o desenvolvimento da Terra nesse novo mundo de regeneração. Chico somente falaria o que está dentro dos planos divinos, e pela sua longa experiência de uma mediunidade ímpar, ele só nos traria uma revelação que merecesse credibilidade e que pudesse ser confirmada a posteriori. De acordo com a data limite prevista por Chico Xavier, a humanidade estaria realmente à beira deste evento singular, que transformaria completamente a realidade em que vivemos. Nós deveremos passar por um processo em que tenhamos a oportunidade de nos rearranjarmos, zerarmos as nossas diferenças ou deixarmos as nossas diferenças enquanto nações de lado para falarmos um mesmo idioma, pelo menos entre aquelas nações minimamente civilizadas. Porque não dá para esperar que o mundo inteiro se converta a uma coisa só para poder receber extraterrestres. Até porque tem nações aí que não estão nem aí para os extraterrestres e nunca vão estar nem. Já estamos vivendo esse período de transição. Segundo os benfeitores espirituais, a Terra está evoluindo, porque também evoluem os planetas. Na visão espírita, a Terra é um planeta inferior, porque todos aqueles que habitamos ainda somos espíritos inferiores. Na medida em que desenvolvemos o nosso Cristo interno, os valores intelectos morais que nos exornam a personalidade e a individualidade, vamos mudando de padrão vibratório e o planeta também. De um refino, de uma melhoria da raça humana a partir da delineação de um projeto reencarnatório dirigido. Geneticamente, somos seres paranormais. E nesse processo da evolução, conseguiremos desenvolver a nossa paranormalidade, não apenas para sintonizar psiquicamente com seres de outra dimensão além da Terra, como também em um mundo melhor, em que as possibilidades de comunicação sejam mais factíveis, mantermos até mesmo encontros. A própria parapsicologia está mostrando que você tem condições de mergulhar numa outra condição de espaço, independente das três dimensões, seria uma quarta dimensão de espaço. Apesar de soar como pura ficção científica, um encontro da humanidade com civilizações de outros planetas tem sido objeto de estudo de áreas como a ufologia. Para muitos estudiosos do assunto, trata-se de uma realidade inegável. Mais a Terra, que envolve inúmeros planetas com inúmeras civilizações mais avançadas. Isso vai mudar os nossos conceitos sobre absolutamente tudo. E num primeiro momento vão causar um impacto. Esse impacto vai atemorizar muita gente, mas nos momentos seguintes isso vai produzir uma transformação total, brutal, no bom sentido, na nossa vida. Nós vamos passar a ter uma vida cósmica. É inevitável. Chico tinha certeza absoluta da existência desses seres de outros planetas. Com eles mantinham absoluta convivência, de respeito, de autoridade, porque acima de tudo Chico se preocupava com o que ele representava para nós na Terra, em dividir trabalho com esses seres. Afirmava isso nas nossas conversas reservadas, me alertando: Saulo, você é muito moço, mas você vai viver para ver essa realidade que o mundo vai receber. E não nos iludamos, esse período já começou e as nações já sabem que elas devem estar preparadas para esse encontro.
É que na Royal Society em Londres já foi feita uma reunião entre cientistas, autoridades do mundo inteiro para se discutir como é que vai ser feito quando houver o primeiro contato. E o mesmo ocorreu numa sessão fechada na ONU, na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, para que se discutisse quem, enfim, fala pelo planeta Terra. Porque é bem provável que alguns desses seres inteligentes, procedentes de outra dimensão, estejam conosco e ainda não nos demos conta. Agora veja bem que aqui e ali são feitos vazamentos. Parece, a ideia que fica é de que há conhecimento guardado e de vez em quando solta-se um pouquinho desse conhecimento, para não chocar. Isso é o que tem feito também em vários governos, que também não tem mais como segurar essas informações. O governo brasileiro fez isso, o governo peruano fez isso, o governo chileno fez isso, o governo uruguaio, espanhol, italiano, de San Marino, mexicano, tantos governos do mundo estão abrindo gradualmente para essa nova realidade, porque ela é inescapável. Essa nova realidade não tem como ser impedida de ocorrer. Ela vai vir e ela vai mudar tudo. Mas que é intensa, forte e milenar, como na forma preconizada por Chico Xavier. Seja em 2019, ou vamos dar aí um desconto, seja 10 ou 20 anos depois. Agora, quem vai sofrer muito são algumas religiões ortodoxas. Eu não diria que tanto a católica sofresse, porque a católica já está preparada para isso. O Vaticano é a instituição do planeta Terra que mais tem informações sobre o fenômeno UFO, porque há 500 anos o Vaticano está com suas representações em todo o globo. I know that the Vatican are well aware of these things that we've been talking about. I know that they have been preparing for the day when the information becomes public. I know that they have made statements to the effect that it would be unreasonable to have people on one planet and not other planets, and that God would not have created people elsewhere than Earth, and all of these things in order to prepare the faithful for the fact that some of the ideas that we learned in Sunday school and church have to be adjusted to what I call the new reality. E mudam todas as religiões, muda a própria forma como as religiões são praticadas, mudam as formas de governo, reveladores, maravilhosos. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Ora, merecemos isso? Estamos preparados para isso? Temos que nos preparar. Nós temos que ser seres humanos de mais qualidade daquilo que vai advir disso. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. A primeira personalidade ligada a um pensamento religioso no mundo que se atreveu, para usar essa entre aspas, numa rede de televisão ao vivo, em afirmar a existência desses seres, a existência de outros mundos habitados. Na visão de Chico Xavier, os avanços tecnológicos que tal encontro traria à humanidade revolucionariam de uma vez por todas um modo de vida na Terra. Logo, a transição no ápice irrestrito aguarda a nova era, roga-se tempo novo ao tempo amargo na frente. Que vai chegar o momento em que nós manteremos o intercâmbio lúcido com os seres de outra dimensão.
eles poderiam tomar, se eles quisessem, da maneira como eles pretendessem. Amarra, através das abduções, por exemplo. Que também poderão vir aqueles que não têm uma formação espiritual elevada, porque estamos no universo que ainda se está expandindo na direção do infinito. Mas certamente, como é um mundo de regeneração e de bênçãos, o mal, em desaparecendo da Terra, nos proporcionará a comunhão com seres muito elevados para apressarmos a vitória do bem. Então eles vêm e a partir de um certo momento a nossa vida se transforma. Aí nós vamos ter que partir para um exercício de imaginação ainda mais radical, porque como, enfim, devem ser os dias em que nós viveremos como uma sociedade cósmica e não mais terrestre. Como aqueles que detêm o poder nesse mundo vão ser obrigados a abrir mão desse poder, porque não vai ser concebível que haja uma dominação do planeta Terra, quando o planeta Terra passar a integrar uma comunidade galáctica. Chico Xavier inspirar a nossa geração, a conquista da nova era será inevitável. There are hopeful signs. In a world of madness, there are hopeful signs. There is a spirit of cooperation developing on a small scale in thousands of places. And what has to be, they're like seeds. They have to be watered, they have to multiply, they have to spread. And if that spirit of cooperation and of giving up ego in favor of wanting to serve fellow mankind and to make a difference and to help make a better planet continues, there is hope. That is really the reason that I believe in miracles, and I think it's going to happen. Vale a pena amar. Quando amamos, alcançamos a maturidade psicológica. A criatura humana tem sido educada para encontrar a felicidade. Se nós procurarmos ser melhores, mais pacíficos, mais afáveis, então o mundo será realmente muito melhor, porque partirá da nossa transformação para a transformação da humanidade. Por isso que o importante é amar. Então amar é a grande senha, é a resposta para uma vida feliz. A guerra ou a paz decidirão mais uma vez os rumos da história. Só dependerá do nosso comportamento para que possamos conhecer uma nova realidade. E assim, finalmente, fazer parte da nossa família universal. Olá, tudo bem? Bem, há poucos dias eu recebi um vídeo que me despertou todos os sinais de alerta e me senti na obrigação cristã de responder sobre o que penso a respeito do vídeo. Sim, a princípio eu poderia simplesmente ignorar, mas como o recebi, pensei: quantos não estão a divulgar o vídeo, propagando a ideia como algo natural,
Então, não posso ignorar. Preciso me posicionar para enviar de volta o meu vídeo resposta. Trata-se do vídeo Data Limite, de Chico Xavier. Na verdade, um documentário sobre a data limite do planeta Terra. Sei que irei desagradar a muitos, mas sinceramente eu fiquei desagradada com o vídeo e com quem compactua do mesmo entendimento. Portanto, ficaremos no mínimo quites. Sim, infelizmente pela quantidade de informações ficará um vídeo longo, mas não tem como expor tudo que o vídeo abrange em um vídeo curto. São ossos do ofício para quem realmente quer dar atenção e entender o assunto. Fui pausando milimetricamente o vídeo para tentar captar todas as informações possíveis. Fui fazendo cortes e acrescentando observações, marcando cada tópico que entendi relevante e seus subtópicos, chegando ao seguinte. Vamos ao vídeo. Bem, pelo início do vídeo, logo na chamada, já demonstra tratar-se diretamente de religião e crença. A chamada diz: todas as religiões do mundo apontam para um momento único no futuro da humanidade, no qual a realidade será drasticamente transformada num evento singular. A grande preocupação aqui é quanto ao grande número de almas enganadas e, com isso, possivelmente desperdiçadas e perdidas. Bem, se vamos falar sobre religião e crença, precisamos nos remeter ao primeiro livro impresso no mundo, pelo valor imensurável que exerce sobre religião e crença, a Bíblia. Precisamos olhar para a Bíblia para entendermos onde isso tudo começou, por que começou e onde nos levará. A parte do vídeo toda sobre Chico Xavier nos leva à religião. Vamos começar do começo. Em Gênesis 3, de 1 a 5, nos diz o seguinte: que a serpente era mais astuta dentre os animais, e esta disse à mulher. Observa-se que não é a Eva, é a mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim, e disse à mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem dele tocareis, para que não morreis. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O começo de tudo está na vaidade, que talvez seja o maior dos males que tem invadido os corações nesta era. Queremos ser como Deus. Observe em especial a abordagem de Satanás. Ele não chega como um descrente, como um ateu ou como alguém que logo de cara desafia a fé que a mulher tem em Deus. O mais provável é que se apresente como um anjo de luz, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11:14, com frequência. Dessa maneira, parecia, sim, um ser sábio e de luz, a serpente, ao se apresentar a Eva. A forma como Satanás faz as perguntas é significativa. A palavra assim
é cheia de insinuação. O efeito é este. Deus não disse isso mesmo, disse. A palavra Deus disse também é interessante. Quando Satanás se refere ao Senhor Deus, ele o faz só como Deus. Essa omissão é indício da sua atitude rebelde diante de Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ele confronta a mulher segundo a palavra do próprio Deus. A abordagem inicial de Satanás é para enganar, não para negar. É para causar dúvida, não desobediência. Ele não chega até a mulher como um inquiridor. Ele deliberadamente distorce o mandamento de Deus, mas de forma a sugerir. Talvez eu esteja errado. Por isso, corrija-me se me enganei. Ora, a mulher nunca teria começado essa conversa. Era uma completa subversão da ordem de autoridade estabelecida por Deus. A ordem era Adão e Eva, criatura. Adão e Eva deviam expressar o domínio de Deus sobre a sua criação. Eva não teria hesitado em reprovar a conversa, não fosse a maneira pela qual Satanás a iniciou. Se Satanás tivesse começado por desafiar o mandamento de Deus ou a fé que a mulher tinha nele, a escolha dela teria sido muito fácil. Mas o que ele fez foi distorcer o mandamento de Deus. Ele colocou a questão de forma a parecer estar mal informado e precisar de correção. Poucos de nós conseguem evitar a tentação de dizer aos outros que estão errados. E assim, por incrível que pareça, a mulher começa a trilhar o caminho da desobediência, supondo estar defendendo Deus contra a serpente. A mulher significa a noiva de Jesus, a igreja pura, a igreja sagrada e consagrada ao noivo Jesus, ao Rei Jesus. Agora voltemos nossos olhos para Chico Xavier, que escreveu mais de 400 livros espalhados e conhecidos no mundo inteiro, tornando-se uma das figuras mais proeminentes na divulgação do Evangelho segundo o Espiritismo. Por bem mais de 50 anos, suas obras se tornaram mundialmente conhecidas, propagadas, estudadas e aceitas. Além dos livros, ainda existem a radiodifusão, as redes de televisão e agora as redes sociais, que são muito utilizadas para a popularização e divulgação da profecia. Com o avanço desenfreado da tecnologia, atualmente se tem adotado todos os canais disponíveis nos meios digitais, as chamadas redes sociais, para difundir suas mensagens, suas doutrinas, dogmas e propósito. Ou seja, estão ocupando todos os meios existentes para alcançar as pessoas. É claro que esse momento que estamos vivendo é sim um momento de fim dos tempos, mas é necessário enxergar um pouco mais além, com outros olhos. Essa mensagem me remete a uma preparação espiritual e psicológica para a aceitação do período do anticristo. Profecias estão no imaginário da vida humana há milênios em um profeta que venha em nome de Deus e com a prerrogativa de ser um fervoroso discípulo de Jesus, multiplica em muito a aceitação sem resistências.
Segundo os relatos do próprio Chico, essa profecia foi uma mensagem do próprio Jesus Cristo. Vejamos então, o cristianismo tem como base um único livro sagrado, e deste, por diversas formas humanas de compreensão, infelizmente, nem todos os entendimentos quanto ao que está escrito têm consenso, surgindo assim inúmeras e distintas doutrinas. Devido à expansão do cristianismo para as religiões gentílicas pagãs, a penetração de ideias provindas de outras fontes não cristãs, trazidas por conversos de antecedentes pagãos, modificaram as crenças e as práticas cristãs, surgindo várias teorias de doutrinas distintas. O fator determinante é conhecer a origem do cristianismo, que não se inicia ao mesmo tempo que seu livro de referência, a Bíblia Sagrada, mas sim como consequência direta dos seus ensinamentos e da promessa do Messias, prometida ao longo do tempo através do então livro sagrado dos judeus, que atualmente forma o chamado Velho Testamento da nossa atual Bíblia. Precisamos desvendar ainda os principais movimentos que surgiram ao longo do cristianismo, pois muitas das decisões tomadas em concílios influenciaram em muito grandes mudanças na forma de ensinar e praticar o Evangelho de Cristo ao decorrer dos séculos. O movimento cristão surgiu a partir dos ensinamentos de Jesus de Nazaré e seus apóstolos, com profundas raízes no judaísmo. Seu ministério de estrutura em torno de um novo conceito no relacionamento de Deus para com os homens. Para os cristãos, Jesus é indiscutivelmente o Messias anunciado e prometido por mais de 2000 anos, por inúmeros profetas relatados nos livros do Antigo Testamento que compõem a atual Bíblia, e muito aguardado pelos judeus, que não o aceitam até os dias atuais. Martinho Lutero escreveu em 1517: é perigoso se falar da Igreja atual de Cristo, bem como de muitas doutrinas sem conhecimento profundo dos termos decididos nos concílios, pois hoje a falta de conhecimento é profundo e muitos líderes andam falando do que não entendem e acabam incorporando aos ensinamentos do sagrado usos e costumes diversos, bem como tradições culturais locais, como se fosse algo divino. Há muito tempo, a verdadeira Igreja de Cristo vem sendo vítima de falsos profetas, falsos apóstolos e falsas doutrinas. Tal problema se repete até os dias de hoje. O apóstolo Paulo escreveu que muitos já estavam passando para o outro evangelho em Gálatas 1:6. Ele escreveu que foi forçado a lutar contra falsos apóstolos, obreiros fraudulentos que estavam dissimuladamente transfigurando-se em apóstolos de Cristo, em 2 Coríntios 11:13. Um dos grandes problemas que ele teve que lidar foi o dos falsos irmãos. Perto do final do primeiro século, como vemos no terceiro livro de João, de 9 a 10, as condições ficaram tão terríveis que os falsos ministros se recusavam abertamente a receber os representantes do apóstolo João e até excluíam os verdadeiros cristãos da igreja. Não demorou muito para que verdadeiros servos de Deus se tornassem uma minoria marginalizada e dispersa entre aqueles que se autodenominavam cristãos.
Uma religião muito diferente, agora comprometida com muitos conceitos e práticas enraizadas no antigo paganismo. Essa mistura de crenças religiosas veio a ser conhecida como sincretismo, que apoderou-se e modificou a fé estabelecida por Jesus Cristo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemados o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormitará. 2 Pedro 2, 1-3. A melhor arma contra os desvios da palavra é a própria palavra. Quanto mais nos alimentarmos dela, fazendo dela nossa leitura diária, nosso guia para as decisões e nosso consolo em dias difíceis, tanto mais fácil será identificarmos heresias e nos afastarmos delas. Quanto mais estiver familiarizado com o que Deus quer, mais fácil será identificar o que Deus não quer. Como o mundo espiritual é invisível ao olho humano, é difícil de se compreender devido à sua imaturidade. A todo momento surgem falsos mestres e profetas, dando a sua interpretação conforme seus entendimentos e interesses pessoais. Sábias são as palavras do Mestre Jesus. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Em Mateus 7,15. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Em Mateus 24,11. O apóstolo Paulo nos adverte. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Em Romanos 16, 17 e 18. Tende cuidado para que ninguém nos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Colossenses 2, 8. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão ao rebanho. Atos dos Apóstolos 20, 29. Sabemos que é a nossa missão de lutar e pregarmos a pureza do Evangelho de Cristo, alertando o povo quanto às falsas e deturpadas doutrinas, orientando as pessoas a estudar a Bíblia e pedir a Deus o dom do discernimento para não mais serem enganadas e exploradas como acontece na atualidade. Bem, diante dessas observações colocadas, vamos voltar ao vídeo, em que tudo vai depender da boa vontade do homem, do esforço apenas humano, para que tudo melhore e aconteça uma nova era em um novo mundo. Parece tudo muito bem estruturado, muito bem
entendido e aceito. Mas depois das observações de alertas sobre os profetas e sobre os enganos das religiões, das misturas pagãs, do sincretismo, nós precisamos prestar atenção no que diz a palavra de Deus a respeito disso. Preste atenção no que diz o Salmos 49, 8 e 9. Mas nenhum homem a si mesmo pode salvar-se, nem pagar a Deus o seu resgate. Caríssimo é o preço da sua alma, jamais conseguirá. Quem pagou o preço caríssimo da alma foi Jesus Cristo na cruz. E ele não pregou a mudança de uma nova era. Ele pregou o resgate das nossas almas através dele e não por mensageiros, não por enviados, não por espíritos acionados, espíritos iluminados. Jamais os termos bíblicos se referem a reuniões celestiais para decidir o destino da humanidade. Já foi decidido na cruz. Já foi decidido para aqueles que aceitarem sobre si o preço pago de sangue. Esses terão o direito a uma nova vida, quando ele virá não mais como Messias, mas como Rei. E ele reinará sobre nós. Ele, não mestres e seres vindo de todas as galáxias possíveis. Seria ele. Nós temos que ter muito cuidado. Nenhum homem a si mesmo pode salvar-se. Então não depende de nós, não depende da paz no mundo, não depende da nossa boa vontade e nem das nações. A salvação vem única e exclusivamente através de Jesus, de mais ninguém. Essa é a maior das vaidades proposta lá no Jardim do Éden. Sereis como Deus. Essa é a ilusão humana que triunfa até hoje. Resolvermos os nossos próprios problemas e nos salvarmos a si mesmo e termos domínio sobre as nossas próprias vidas, descartando o senhorio único e exclusivamente daquele a quem Deus nos mandou como Senhor, Jesus Cristo. Ao olharmos para o vídeo e principalmente no fim do vídeo, quando se coloca todas as qualidades, se não estivermos vendo de quem se fala, todos aqueles elogios, as qualidades e os testemunhos, poderia ser confundido com o próprio Jesus quando na Terra. E qual é o homem que se compara a ele? Quem tem a pretensão de se comparar a Jesus? Talvez aquele anjo que quis ser como Deus. Aquele anjo que pretendeu subir ao mais alto dos céus e se igualar e se assentar. Nós precisamos ter muito cuidado do que é dito, por quem é dito e como é dito. Porque não se iluda, Satanás não se mostra feio, não se mostra idiota, não se mostra tenebroso. Ele é um anjo de luz, sábio, tão sábio que o símbolo da sabedoria é a serpente. Então, não nos enganamos. Palavras bonitas conduzem à perdição. E se repetirá o que aconteceu no Éden?
Será que nós temos o direito de sermos enganados de novo? Na ilusão bonita de sermos como Deus? Usurpar dele o poder da salvação e nós mesmos resolvermos todos os nossos problemas, nos transformarmos e trazer uma era de paz e felicidade? Onde entra Deus? Onde entra o Éden? Onde entra a serpente? No atiçar da vaidade no coração humano. Façamos essa pergunta. Se olharmos para o que aconteceu no paraíso com a serpente astuta e a mulher, noiva imaculada de Deus, a igreja, perceberemos neste vídeo a mesma indução. Jesus fala, o Evangelho ensina, Jesus nos ensinou, da mesma forma como a astúcia da serpente usou as palavras de Deus contra a igreja, contra a noiva. Estamos repetindo o padrão. Usar a palavra com sabedoria para deturpar as ordens santíssimas e sagradas de Deus? Não foi assim que Deus disse? Dessa vez vemos no vídeo, Jesus nos ensinou, Jesus disse, uma repetição de padrões estabelecidos no princípio da derrubada do homem. Não estou aqui julgando a pessoa de Chico Xavier. Não afirmo que deliberadamente, conscientemente, ele optou por ser um falso profeta, levando, quem sabe, milhões de almas ao engano. A própria noiva de Cristo, a igreja pura, a mulher, como Eva no paraíso, em nenhum momento teve consciência que seu ato levaria a humanidade à perdição. Houve inocência e falta de discernimento no Éden. Pode haver em qualquer momento, por qualquer pessoa, por mais bem intencionada, a obediência que possa aparecer. Chico também erra, como muitos, a entender Jesus Cristo apenas como um grande mestre, e ao não lhe atribuir sua principal função, o Redentor da humanidade, o único Senhor e Salvador. Mestres sempre existirão, mestre Emanuel, mestre Bezerra de Menezes, esses sempre existirão. Porém, a salvação, a redenção da alma e a promessa de uma vida eterna, pacífica e feliz, só através de Jesus Cristo. A palavra nos diz, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em Atos 14, 12. Não tem salvação por Emanuel, não tem salvação por mestres extraterrestres iluminados, grandes irmãos e sábios irmãos. Não há salvação debaixo do céu, sobre nenhum outro nome que não seja Cristo Jesus. Quanto a milagres, bondades, caridades e tantas maravilhas, o próprio Jesus nos alertou em Mateus 7, de 22 a 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos tantas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se vamos falar em nome de Jesus, usando as palavras de Jesus, então veremos nas próprias palavras de Jesus que essa data limite nunca existiu e nunca existirá. Sim, Jesus fala sobre a data limite em Mateus 24, de 7 a 8, 35, 36. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que eles estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome. Sou eu, o tempo está próximo. E Jesus afirma no 35 e 36, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E eis as palavras dele: só Deus sabe o dia e a hora exatos. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Nem os anjos do céu. Não existem seres estelares, extraterrestres, que pode afirmar uma data que nem o Filho e nem os anjos sabem. Heresia, sim. Profecia falsa, sim. Falso profeta, sim. Oremos a Deus para que Ele tenha misericórdia dos enganados. E vamos torcer, já que não podemos orar por um morto, que Chico tenha sido apenas iludido, sem consciência de que instrumento ele estava sendo e para quem estava sendo. De Jesus não foi. Palavras de Jesus. Bem, como podemos observar, eu dividi o vídeo em duas partes. Na verdade, eu só publiquei observações na parte de Chico Xavier. E ficou de fora a parte de comentaristas, como ufólogos, cientistas, embaixadores, os doutores do nosso tempo. Ficou de fora de propósito, porque Chico Xavier é a parte importante, o documentário é sobre ele. Então, essas pessoas, os doutores de importância renomada dentro da nossa atualidade, ficou como uma segunda parte. Como a ideia foi captada, recebida e desenvolvida em nosso meio. Essa é a parte que cabe a eles. E essa parte eu chamei de crença, como o vídeo se divide em religião e crença. A crença desses homens levaram ao entendimento de aceitação de uma nova era. Essa parte me remete ao Anticristo e ao Apocalipse. A Bíblia diz que a humanidade está vivendo no tempo final, na última era, na última dispensação, no último período da história da Terra. O que é o Anticristo? A Bíblia afirma que surgirá o Anticristo opondo-se à verdade e ao próprio Cristo. Ela diz em 2 Coríntios 11, 4, 13 a 15. Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro
outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Antes da segunda vinda de Jesus, haverá uma manifestação do grandioso e final anticristo, o anticristo que ainda está para vir. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Também diz em 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 10, e então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará como o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam amor da verdade para serem salvos. Isso nos remete à nova era, uma farsa do diabo. Muitos imaginam que a nova era trará solução para todos os problemas da humanidade, pois não sabem que as propostas apresentadas pelos patrocinadores desta doutrina constituem uma farsa de Satanás, o qual se prepara para se apossar, através do anticristo e o falso profeta, do governo humano, após o arrebatamento da igreja. Conforme se lê em Apocalipse 13, de 4 em diante, e adorarão o dragão, Satanás, porque deu a sua autoridade à besta, o anticristo. Também adorarão a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Quem é semelhante aos extraterrestres? Quem poderá combater contra eles? A nova era nada mais é do que uma farsa do diabo, com o propósito de enganar os homens, a fim de levá-los a acreditar que terão em breve um paraíso de delícia e prosperidade. No entanto, o que os aguarda é a grande tribulação, o sofrimento que nunca houve e depois jamais haverá. A vingança de Deus sobre todos os ímpios que não acreditaram na mensagem do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Evangelho real. Porém, nós sabemos em quem temos crido e podemos clamar com confiança. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Segundo a Bíblia, um momento terrível de angústia, muitas vezes chamado de tribulação, terá lugar na terra, pouco antes da segunda vinda de Cristo. O livro de Apocalipse trata dos eventos associados com a grande tribulação, em maior detalhe de que qualquer outro livro do Novo Testamento, com o expresso propósito de João de instruir as igrejas a respeito dos eventos finais. João afirma explicitamente que os crentes vitoriosos da tribulação vêm de toda nação, tribo, povo e língua, em Apocalipse 7, 9. Em Apocalipse 22 de Jesus,
22 a 16, Jesus reivindica ter enviado o seu anjo a João para testificar estas coisas à igreja. É difícil ver como as mensagens dadas pelo anjo a João poderiam ser um testemunho para as igrejas se a igreja não está diretamente envolvida nos eventos descritos nos capítulos 4 a 19. Em outras palavras, na maior parte do livro. O Apocalipse descreve uma divina proteção através de um anjo que sela os servos de Deus em suas testas. Apocalipse 7:3. Para que sejam protegidos quando a ira de Deus sobrevir sobre os impenitentes. Em Apocalipse 9:4. Por fim, o povo de Deus será resgatado pelo glorioso retorno de Cristo. Apocalipse 16:15 e 19, de 11 a 21. O Apocalipse, então, retrata um retorno pós-tribulacional de Cristo. O fato é que o Apocalipse descreve a igreja como sofrendo perseguição por poderes satânicos durante a tribulação final. Lembremos, a mulher significa a igreja. Em Apocalipse 17, fala sobre a prostituta. Quem é a prostituta descrito em Apocalipse 17 e qual a importância que ela tem tanto para o nosso tempo e no fim dos tempos? Vamos lembrar que a mulher na Bíblia é entendida como a noiva de Cristo, a Igreja Imaculada, pronta para desposar o Cordeiro. Então, nessa linha, devemos entender que a prostituta é uma mulher que não se guardou para o noivo. Antes, deixou de ser imaculada e se rendeu a prazeres mundanos, trocando-se por benefícios e honrarias da luxúria. Ou seja, a prostituta, em também sendo mulher, também é uma igreja, não mais imaculada, não mais aguardando pelo noivo. O cordeiro, mas ainda assim, igreja. Nós observamos durante o vídeo o comentário sobre a igreja, qual a visão da igreja, qual a postura, qual o direcionamento. De qual igreja o vídeo fala? Vamos continuar falando da prostituta de Apocalipse 17, também conhecida como Babilônia. É uma das figuras centrais no que diz respeito à profecia do fim dos tempos. Ela tem sido bem ativa desde os dias da igreja primitiva, especialmente em nossos dias modernos. É importante saber quem é a prostituta e qual a importância que ela tem para nós. O espírito da prostituta é relatado em Tiago 4:4. Podemos obter uma imagem clara do que a prostituição espiritual parece a Deus. Infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A amizade do mundo é inimiga de Deus, não há meio termo. Ou você alinha-se com Deus ou com o mundo. Qualquer outra coisa é considerado adultério aos olhos de Deus. Mas isso é exatamente o que o espírito da prostituta tenta fazer. Ela tenta misturar Deus com o mundo e oferecem o melhor dos dois mundos, como se isso fosse possível. A adoração de Mamon nunca será compatível com a adoração a Deus. Jesus já alertou. Ou há de escolher a Deus ou a Mamon. A totalidade do evangelho da prostituta é a pregação que você pode ter tanto o mundo quanto Deus. Ela usa a palavra de Deus e cita muitos versos e expressões que soam muito bom e piedoso. Mas por baixo de todo esse ouro reluzente, há uma corrente obscura de egoísmo e orgulho.
A parte mais perigosa sobre a prostituta é que ela pode ser muito difícil de reconhecer. Ela apresenta seu vinho em um cálice de ouro, como diz Apocalipse 17:4, que é a palavra de Deus. Todas as palavras e frases e doutrinas ela prega com um olhar piedoso, porque ela usa versículos da Bíblia para apoiar suas mentiras. Este é um truque comum de Satanás e seus servos, relatado em 2 Coríntios 11:14. Seu evangelho soa muito bem de primeira e faz as pessoas se sentir bem e aquecidos. Ela apresenta todas as recompensas de uma vida piedosa e tira as condições. É como a prostituta consegue enganar as pessoas, e muitas pessoas caíram sob a influência da prostituta. A pregação distorcida da prostituta é o vinho da sua prostituição, como diz em Apocalipse 17:2. E com o vinho é fácil ficar bêbado, fora os bons sentimentos que a pregação da prostituta dá. No final, porém, sua pregação leva a uma verdadeira vida com Cristo, na vitória sobre o pecado. A pregação da igreja. Em 1 Pedro 4:1. Isto está em forte contraste com a pura água da vida que Jesus pregou, em João 7:38-39. O espírito da prostituta está ativo em muitos aspectos sobre a terra, tanto em nível individual e em uma escala mais ampla. Em nível individual, ela tenta influenciar as pessoas a viver tão perto do mundo que podem declarar-se como cristão, mas ao mesmo tempo, ao viver de acordo com os valores mundanos ou puramente humanos. Se isso é viver de acordo com as suas próprias concupiscências, pecando um pouco à margem, desfrutar os prazeres deste mundo ou na sequência de um conjunto de regras rígidas ou código de ética que não é de Deus. Em uma escala mais ampla, o espírito da prostituta também é ativo nas igrejas de todo o mundo, trabalhando para deformar os puros ensinamentos de Deus e seguir em igrejas e denominações inteiras para longe da verdade e para a escuridão de suas mentiras. A meta da prostituta não é derrubar o cristianismo e a religião completamente. Pelo contrário, ela adora igrejas. A prostituta é a maneira de enterrar uma agulha em um palheiro de Satanás. Torna-se mais difícil reconhecer o verdadeiro viver do cristianismo quando se está rodeado por tantas meias-verdades e palavras bonitas. Satanás sabe que ele não pode convencer todos a simplesmente abandonar completamente Deus e tornar-se ateus, pelo menos não imediatamente. Assim, ele dirigiu seu servo à prostituta, para lentamente corrompê-los longe da pura verdade da palavra de Deus e voltar-se para o mundo. Ele começou a trabalhar quase imediatamente depois que Jesus morreu. Paulo escreve à igreja em Efésios: porque eu sei isto, que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, que não pouparão o rebanho. Também, a partir de entre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Em Atos 29:30. Esses lobos ferozes eram ninguém menos que os servos da prostituta. Ela começou pequena e pregou um cristianismo que era principalmente verdade, com um pouco do mundo misturado. Mas, com o número de seguidores ávidos, cresceu. Ela desenvolveu e muito seu evangelho ainda mais. Um avanço rápido, e hoje muito da cristandade que é pregado é
tão longe da palavra de Deus que é quase irreconhecível. A prostituta é a resposta de Satanás para a noiva de Cristo. Enquanto a noiva está trabalhando na terra para espalhar a verdade do Evangelho, a prostituta está trabalhando duro para espalhar divisão e mentiras. Estes dois amargos inimigos que estão bloqueados em um grande conflito espiritual que vai durar mesmo até o arrebatamento, quando a noiva vai ser levada para casa para estar com Cristo. E em torno da época do arrebatamento, quando a noiva terá partido, as condições do mundo vão ser tão ruins que Satanás não terá mais necessidade da prostituta. A prostituta será lançada fora pela besta. As autoridades que finalmente rejeitam a Deus e contribuíram com o seu poder sobre essa conquista humana também será derrubado. A prostituta vai perder todo o seu poder e então será completamente destruída. Este é o julgamento de Deus sobre ela, em Apocalipse 18, 21 a 24. A ira de Deus sobre a prostituta será tão grande que ele vai fazer a fumaça do seu tormento se levantar para todo sempre, como um lembrete da sua traição. Em Apocalipse 19, 3. E como último alerta, diz em Apocalipse 18, de 4 a 5. E ouvi outra voz dizendo do céu: sai dela, povo meu, para que não serdes cúmplices em seus pecados, e para que não incorram nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Reflitamos sobre tudo isso, principalmente essa última palavra. Sai dela, povo meu. Sai desse engano maligno, sai dessa visão distorcida de Deus sobre mandar uma nova era de paz aqui na terra, que não seja a segunda vinda do único Salvador e Redentor. Só Jesus Cristo salva, e a salvação completa e final só após a sua segunda vinda. Oremos, irmãos. Bem, então é isso. Eu vou ficando por aqui e só para lembrar, eu fiz a postagem, postei o vídeo original de Data Limite segundo Chico Xavier, está postado neste canal. Em seguida, eu postei o vídeo sobre os tópicos, também postado nesse canal. E por último, esse último vídeo dando o meu entender sobre os assuntos. Então, desde já, eu agradeço. E, para lembrar, quem não viu o vídeo original, está postado no canal. Logo depois, os tópicos cortados com as observações, para, enfim, chegarmos aqui. Vocês fiquem à vontade, olhem com calma. E vamos orar sim. Vamos orar para que muitas almas ainda sejam salvas e saiam do engano.